Está por aqui, como eu disse antes, Padre Valdivino, sempre uma satisfação recebê-lo aqui nos estúdios, né? Seja bem-vindo, bom dia. Bom dia, Marlene, bom dia, Milena, bom dia, Raíssa, bom dia a todos. Feriado, mas para o senhor não é feriado, igual para nós, né? Isso, nós estamos aí, acordamos cedo hoje e já tivemos a primeira missa, procissão, agora às 7 horas da manhã. E foi uma celebração muito bonita, muito forte para nós, porque celebramos a Eucaristia, depois fizemos a procissão. Então, o único dia do ano que a igreja autoriza fazer a procissão pública com o Cristo sacramentado. Então, passamos pelas ruas da Zona Leste. Foi tão bonito ver as famílias, o povo rezando, mas as famílias que acolheram nos pontos. Foi muito bonito. E estivemos lá com o nosso povo. E isso renova a nossa vida, enche a gente de alegria. Foi em vários pontos, a gente está vendo algumas imagens aqui. Esse é um dos pontos de oração? Isso, nós tivemos na frente da casa um dos pontos. Ah, que legal. E aí legal. teve vários pontos, teve 6 pontos que paramos. Então foi a missa e com a procissão deu 2h30, nós rezando, celebrando. E isso renova o nosso ser, o nosso viver, e nos ajuda muito também a alimentar a nossa espiritualidade, né? Porque o central da nossa vida cristã é a Eucaristia, é Cristo, é Ele que nos alimenta. Sem Ele, nada podemos fazer. Então, caminhar com Cristo pelas ruas da cidade é mostrar a nossa fé e também o Cristo que vai à frente. Muito bem, esse é o significado do dito Corpus Christi. Isso, o Corpus Christi, uma palavra latina, no corpo de Cristo. E ela está muito ligada a essa festa, Marlene, com a Quinta-feira Santa, que foi o dia que Cristo instituiu a Eucaristia. Só que como na Quinta-feira Santa é marcada de silêncio, de um ambiente mais de apreensão, porque ali naquela quinta-feira após a missa, a gente já fica no silêncio, na tristeza ali, né, da morte de Cristo, da prisão. Então não tem como fazer o louvor, toda a celebração, a honra à Eucaristia. Então, com o tempo, foi criada essa celebração de Corpus Christi. Que ela é feita um período depois da Páscoa, todo ano. Por isso que ela muda de ano, assim como a Páscoa. Isso, muda segue, de data, no isso segue, é uma data móvel, né? No calendário litúrgico. Então, 60 dias após a Páscoa e após a solenidade da Santíssima Trindade, na primeira quinta-feira após o domingo da Santíssima Trindade. Então, é celebrado. Então, o nosso calendário ele é lunar, né? Por isso que essas celebrações fixas, ela muda. O ano passado foi Corpus Christi em junho. Pois é, né? Geralmente era no mês de junho, né? Isso, agora esse ano final a Páscoa de maio. foi cedo e adiantou esse feriado também. Isso, é porque nós seguimos o calendário lunar. Mas a Corpus Christi sempre após a primeira quinta-feira, após a solenidade da Santíssima Trindade. E é celebrado no mundo todo ou só aqui no Brasil, padre? No mundo todo. Então, Marlene, em 1263 aconteceu o primeiro milagre eucarístico. Em 1264, o Papa Urbano IV, ele decretou com a bula Transiturus que esta festa do Corpus Christi fosse celebrada no mundo todo. Só que só em 317 que ela começou a ser celebrada no mundo todo, né? Assim, 1317. Em parte do mundo. E a cada tempo ela foi desenvolvendo. E hoje ela é celebrada no mundo todo. Graças a Deus, a essa celebração, essa honra ao corpo de Cristo. E a história é muito bonita, né? Porque lá em 1208, uma jovem com 16 anos teve uma visão, uma imagem, uma visão mística, né? De que via um disco branco com uma mancha escura. E ela ficou 20 anos calada com isso, né? Depois, com mais tempo, desse tempo, ela começando a servir no leprosário, na vida religiosa, se tornou santa depois, Juliana, e lá na Bélgica. E ela, falando com o padre Jacques, ele falando sobre essa visão, sobre esta imagem, e que teve uma outra visão, Cristo pedindo para reservar a igreja, reservar um dia do ano para celebrar o seu corpo e sangue. Então ela falou com esse padre levou para o bispo colocou na diocese. Então eles começaram a celebrar na diocese, localmente. Depois foi nascendo em outras cidades a celebração, foi expandindo, né, para outras cidades.
E só que acontece que em 1261, esse padre, já que ele se tornou papa. Ele se torna Papa Urbano IV, e em 1263 aconteceu esse milagre. O padre Pedro, ele não acreditava, ele tinha crise de fé, que Cristo estava realmente ali no pão e no vinho, e ele foi fazer uma peregrinação em Roma para pedir para São Pedro e São Paulo fortalecer a sua fé. E no meio do caminho, em Bolsena, ele vai celebrar numa igreja, que é um santuário de uma santa que foi também martirizada, e ali ele vai celebrar a missa, e na hora que ele eleva o pão, a Eucaristia, brota sangue da hóstia, né? E aí fica no corporal, ele não consegue terminar a missa, ele vai e guarda na sacristia. No outro dia ele vai na cidade vizinha conversar com o Papa, e aí o Papa pede para trazer, já trazem em procissão, e o Papa, a partir daí, no outro ano, 1264, ele então decreta, nessa bula Transiturus, o dia de Corpus Christi. Então a evolução histórica é algo muito bonito, mas assim, o que importa para nós é que a Eucaristia, o Corpus Christi, está muito ligado com Quinta-feira Santa, que é a instituição da Eucaristia. E a Eucaristia é a presença de Cristo, né? No corpo, no pão e no vinho, no cálice. Então, o corpo de Cristo, o sangue de Cristo, a sua presença real, corpo, sangue, alma, divindade. Então, não é uma simbologia, não é um significado, mas é a presença real mesmo de Cristo no pão e no vinho. E o que isso quer dizer para nós? É que Cristo, ele quis ficar eternamente no mundo, no meio de nós, na espécie tão humilde de um pão e de um vinho. E aí lembra para nós a natureza, né? A ecologia. Então, se nós hoje não tivermos o agricultor que vai plantar o trigo e a uva, nós não temos a Eucaristia. Então, por isso está muito ligado ao trabalho humano também. Então, a Eucaristia é fruto do trabalho humano, que essa humanidade de Cristo, numa frágil aparência de pão, de vinho, ele se tornar presente no meio de nós. Então, é esse alimento, esse sustento que nos fortalece na nossa vida, na nossa missão. Celebra essa produção do ser humano, para poder manter o povo vivo também, né, pai? Sim, e por isso que a gente tem que cuidar da natureza, né? Cuidar da ecologia, porque imagina só, se nós não temos o plantio, não temos a colheita, nós não temos a Eucaristia. Se faltar pão, nós não temos a Eucaristia. Se faltar vinho, nós não temos a Eucaristia. Se faltar água, que é uma gotinha no vinho, nós não temos a Eucaristia. Por isso nós temos que cuidar de todo o cosmo, né? De todo o universo, porque tudo está interligado. E o recado nesse Corpus Christi para os cristãos, para os fiéis, é se fortalecer nessa fé, fortalecer a sua fé. Isso, lembrar isso sempre. Cristo está presente no meio de nós. E mais que isso, ele nos alimenta, ele se dá em alimento. Então, ele diz, eu sou o pão vivo descido do céu, eu sou quem comer deste pão viverá eternamente. Então, esta vida e a vida eterna, né? Então, Cristo, ele está presente e ele nos alimenta, ele se dá como alimento para nos salvar, para nos fortalecer. E aqui vem uma implicância muito forte, porque ao comungar Cristo, eu estou também comungando a sua vida. Eu me torno outro Cristo. Então aí eu tenho que tomar toda a vida de Cristo, as inquietações, a indignação dele, o projeto dele, eu tenho que comungar com esse projeto. Eu não posso receber o corpo de Cristo e viver o contrário que o Evangelho pede. Então por isso que exige de nós também, comungar é tornar-se um perigo, porque a gente às vezes vai até incomodar, porque pela fidelidade ao Cristo, a gente se torna outro Cristo. E Cristo, ele foi morto, né? Ele não morreu dormindo, ele não morreu andando de bicicleta, ele não sofreu um acidente andando de camelo, mas ele morreu assassinado por uma condenação política e religiosa, porque as pessoas fecharam-se o coração para não acolher. Então hoje, quando nós abrimos o coração para acolher Jesus, não pode ser só comer uma hóstia e tomar um vinho, a gente tem que alimentar da vida de Cristo, dos projetos dele também. Isso é muito importante para nós, a gente tem que levar isso muito a sério. Na prática da vida do dia a dia. Isso. Eu sou outro Cristo. A pessoa que comunga, ela é outro Cristo. O cristão é outro Cristo, né? Então, a Eucaristia, ela deve mudar a nossa vida. E por isso que a gente tem que tomar muito cuidado, que o milagre eucarístico, ele na história também, muitas pessoas exageraram. Elas ficaram olhando a Eucaristia com caráter mágico, de milagre. Não,
Nós temos que olhar a Eucaristia com a presença de Cristo na nossa vida. Então, não com um caráter mágico, mas a presença dele mesmo. Outras pessoas acham que é só uma simbologia. Não, é só um pão. Não, é Cristo mesmo ali. Mas esse Cristo que está no meio de nós para nos alimentar, para nos fortalecer e para mudar a nossa vida também. A gente tem que pensar muito nisso ao celebrar a Eucaristia. Que seja mais um dia, então, para se refletir e para realmente perceber por que é que você vai para a igreja lá todo domingo, né, padre? Porque não adianta ir para a igreja, quando eu saio da igreja, fica lá a minha religião. Isso, não podemos. Como dizem o povo, não podemos ser comedor de hóstia, né? Mas nós devemos comungar Cristo e viver o que esta Eucaristia exige de nós. Porque Eucaristia é ação de graças. Então a gente eleva a nossa vida na vida de Cristo. E por isso que é muito forte. Tem uma música que fala um canto, né, católico, que diz: comungar é tornar-se um perigo. Não um perigo de fazer mal para o outro, porque o perigo de morrer, como Cristo morreu. Porque a gente se compromete com a causa dele. A gente não vai aceitar a injustiça, não pode aceitar a maldade, não pode aceitar a mentira. Então temos que estar muito coerente e ciente e consciente de que a Eucaristia exige de nós muito, muito, muito. Doação de si para a causa do Criador. Também. Que bom. E doação por amor. Porque, como diz Paulo, né, em Coríntios 1:13, se eu entregar meu corpo a chamas, se não tiver amor, não vale nada. Então, se eu fazer algo grandioso, mas se eu não tiver amor, não vale nada. E Cristo, ele se entrega na cruz com amor. Ele morre com amor e por amor de nós. E isso é o que nos chama também. Prova de amor maior não há que doar a vida pelo irmão. Então, Cristo fez esse gesto, né, de doar a vida pelo irmão. Às vezes o irmão e a irmã que nem merecia, né? Pecador, às vezes ele doa a vida para todos. E nós também devemos doar a vida nossa. Então, eu como padre, eu dou a minha vida, eu abandonei todo um projeto de vida para servir como padre. Mas não basta só eu ser um padre, um ritualista, um padre funcionário da igreja, que não vive também os valores, às vezes até aconchavado com uma mentira. Não, eu tenho que ser padre que defende a verdade, que defende a justiça, mesmo se o mundo todo estiver falando contra o evangelho. E o cristão deve seguir esses exemplos. Nadar contra a maré, contra a onda do mundo. Vamos lá, não é fácil, a gente sabe que não é, né, padre? De vez em quando leva uma chibatada, mas faz parte do processo. Faz parte. E essa função não é a do padre, né? Não. Só em qualquer função, eu diria, que a gente exerça nesta vida, nós podemos contribuir para esse mundo melhor, né? Eu acredito que se cada pessoa tivesse coragem de ser gente, o mundo era outro. Eu fiquei olhando esses dias uma entrevista do Rony Lessa, aquele que matou Marielle, né? Ele falou assim: olha, eu recebi uma proposta tentadora de não sei quantos milhões, 20 milhões, e não tinha como recusar. Como que não, né, Pode padre? me dar 100 milhões, eu não vou ter coragem de matar ninguém. Imagina. Então pode me dar o mundo e o fundo, eu não vou ter coragem. Então, isso é importante a gente saber. Então, deu 1 milhão, eu estava apertado. Não, a gente não pode. Então, é questão de princípios. Sempre há uma escolha, né? Sempre há uma escolha. Isso é difícil das pessoas aceitarem que sempre havia uma escolha, mesmo que escolheu aquele caminho. Escolheu aquele caminho. Tá, vai responder por aquilo, mas havia uma escolha. Sempre existe. Então, o cristão, ele não pode. Por isso que eu falo assim, às vezes, tem pessoas que estão na treva, ela não tem o Espírito Santo, né, de Deus, e ela, por isso, faz coisas que não condiz com o amor de Deus. Não consegue enxergar naquela hora, né? E estamos aí para conviver com isso também, né, padre? Também. E todos nós somos tentados. Sim. Que a tentação, ela é para quem está no caminho. Quem está fora do caminho não é mais tentado, porque ele já está no lado. Tem alguma luz ainda, né, padre? Eu não gosto de falar de bem, do mal, não, mas quem está no outro lado é porque já está lá, não tem tentação para ele. Não precisa mais ser conquistado, não. digamos assim, né, padre? Muito obrigada, por isso que eu disse que é sempre uma bênção recebê-la aqui. Que Deus abençoe a todos nós, dê muita saúde, muita paz a todos. Muita gente que tenho atendido com câncer, com muitas doenças. Então, você que está desanimado, está triste, está abatido, é força de Deus para você. Que Deus te ilumine, te abençoe e te fortaleça. Que bom. Hoje o senhor tem mais uma celebração, né? Isso, atenção, São Roque Primaverinha, hoje 19 horas, 7 da noite, missa com vocês e procissão de Corpus Christi. Também daqui a pouco estou indo lá para a comunidade São João Paulo II,
que está tendo hoje um dia das mulheres de cuidado, médicos, Legal. e vou lá também marcar presença e dar um oi para elas. Um abraço Um a todos abraço. aí também. Obrigada, Padre Obrigado. Valdivino. Sempre bem-vindo a esse espaço.